agora, talvez alguém aqui ainda esteja aprendendo a orar. Alguns aprenderam em casa, antes das refeições, antes de dormir. Outros na IBD, quando criança. A professora pede, você pode orar? Mas eu não sei orar. Ela diz, mas é fácil, é igual você está falando aqui comigo, você vai falar com Deus. E ela repete comigo então. E aí ela vai fazer uma oração simples, e aí você vai repetindo, e aí aos poucos você vai aprendendo, vai desenvolvendo. Às vezes é uma oração curtinha no começo, que depois vai se desenvolvendo. Um cuidado que é importante ter nessa questão da oração e do como orar, é para a gente não criar uma regra que diz o seguinte: orações que são feitas com termos simples e curtas são orações menos espirituais. E as orações espirituais são aquelas orações super longas, com termos rebuscados e tudo mais. Mas será que alguém cria essa regra dentro da igreja? Talvez não crie dizendo isso, dizendo, olha, é assim, se você fizer uma oração curta, está errado. Se você fizer uma oração longa e com termos mais rebuscados, então isso está certo. Talvez a pessoa não diga assim com essas palavras, mas... por exemplo, como isso pode ser demonstrado? Talvez você já esteve em algum momento assim, de culto, de reunião num lar, alguma coisa assim, e alguém foi orar. E aí essa pessoa fez uma oração bem curtinha. E aí normalmente tem aquele irmão que olha assim, nossa, mas que oração curta. Ou então vamos supor, vai agradecer pelo alimento. Aí quem pode orar? E fulano vai orar. Aí ele vai lá e ora e faz uma oração bem curtinha, 2 frases, 3. E aí alguém vai ter que, nossa, você está com fome mesmo, hein? Olha que oração. Aí não dá a sensação, nossa, pequei, né? Errei, deveria ter orado um pouco mais, né? Porque eu não posso orar tão curto assim. Ou, por exemplo, você já teve numa reunião de oração e aí você estava orando, e no que você estava orando, ali para aqueles pedidos que foram colocados, você ficou se cobrando, assim, tentando lembrar de mais coisas, ou tentando alongar frases, ou até aí não consegue, aí começa a usar aquelas frases que já são meio automáticas, assim, que é meio que, enquanto você pensa, né, você fala uns jargões, assim, de oração, na tentativa de alongar a sua oração. Aí a questão é, por quê? Agora, também às vezes parece que orar muito é errado. Por exemplo, vamos pensar em agradecer pelo alimento também. Às vezes lá no seminário a gente ia orar para agradecer o alimento, e aí tinha aquele camarada que orava por todos os missionários do Brasil, citando os nomes deles e de cada ministério, e às vezes até esquecia de agradecer o alimento no final, né? E aí depois também, sempre tinha aquele que olhava, pô, você não está com fome não, né? Você não quer que a gente coma hoje não, né? Quer fazer jejum aqui e tal. Então se ora muito, o pessoal reclama, né? Se ora pouco, o pessoal reclama também. Sim. Exato. Na Bíblia a gente não vai ter nenhum tipo de mandamento, né, falando assim quanto tempo vai demorar uma oração feita em público, né? A gente não tem. Aí vai a questão do bom senso, né? E por isso também surgem essas brincadeiras, né, que a gente está mencionando aqui. Agora, o tempo da oração, existe algo de essencialmente correto no tempo da oração? Existe um limite, né? A gente está pensando nisso. E a princípio eu gostaria de pensar com os irmãos nessas orações feitas em público, porque eu acredito até que nós vamos concordar todos aqui que a questão do tempo, pensando na oração individual, lá você com Deus, isso tem valor, isso tem importância. Uma pessoa que passa mais tempo em oração, ali ela e Deus, é uma pessoa que vai desfrutar mais da comunhão com Deus, que vai desfrutar mais desse privilégio de falar com Deus e de crescer.
Então, a questão do tempo tem essa importância, mas hoje eu queria pensar não sobre essa necessidade, né, de novo, como eu falei, de passar um tempo a sós com Deus, mas de algumas coisas que precisam fazer parte da nossa oração, de como orar, seja estando em público, seja estando a sós com Deus, alguns princípios que devem sempre fazer parte da nossa oração, independente do tempo que ela dure, do contexto que a gente está, e princípios que eu acredito que em alguns contextos têm sido perdidos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus orando, nos deixando exemplo para isso. A gente vê mandamentos como orar sem cessar. Então nós sabemos que temos que orar. A questão é como orar? É sobre essa pergunta que eu queria pensar com os irmãos. Aí alguém pode falar, mas a Bíblia diz que a gente não sabe pedir como convém. Romanos 8 vai falar, e por isso o Espírito Santo nos auxilia nas nossas orações, levando elas ao Pai, porque não sabemos pedir como convém. Mas nem por causa disso nós vamos orar de qualquer jeito, nós vamos orar relaxadamente. A prova disso é que teve um momento em que os discípulos chegaram a Jesus e falaram, mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus não falou, olha, nem se preocupa com isso, relaxa aí, faz do jeito que você quiser, porque você não sabe pedir como convém, então faz o que está no seu coração e deixa que o Espírito Santo ajude. Ele não falou isso, ele passou um modelo, e é em cima desse modelo que eu gostaria de pensar hoje com os irmãos, que é uma oração bem famosa, a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6. Então abra lá sua Bíblia, em Mateus capítulo 6. Quero pensar um pouquinho nos ensinos de Jesus sobre a oração. A gente vai ler Mateus 6, a partir do versículo 5. Jesus vai falar sobre, ele está confrontando aqui alguns padrões dos religiosos. Ele vai falar sobre a questão da oração, vai falar sobre a questão do jejum. E aqui nesse trecho que a gente vai ler, que é do versículo 5 até o 13, a gente vai focar na parte da oração. E aí diz assim, versículo 5: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração também foi colocada no Evangelho de Lucas, e lá naquele contexto é o momento em que os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, nos ensina a orar. E aí Jesus cita essa oração, está ensinando eles a orar. Aqui no caso, em Mateus 6, que é o nosso texto base, Jesus começa aí no versículo 5 e 6, dizendo como não se deve orar. Ele primeiro coloca um extremo, dizendo: olha, está vendo aqui eles como oram, os religiosos. Ele vai citar dois exemplos, que é dos fariseus, dos religiosos hipócritas, pessoas conhecedoras da lei do Senhor. A forma como elas oravam, fala assim: olha, veja o que eles estão fazendo, não é para fazer desse jeito. Jesus depois vai citar os gentios, já pessoas idólatras, que não serviam ao Deus verdadeiro, e também a prática delas. Então Jesus começa aqui falando sobre
sobre os religiosos hipócritas. Ele fala: não sejam como eles, pois se comprazem em orar nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Aqui ele não está pensando no culto público, sabe, o culto quando a gente faz, se reúne todo mundo e aí vem um irmão e ora. Ele não está pensando nesse momento. Lá naquele contexto, a sinagoga ficava aberta, era um espaço onde as pessoas iam lá para levar a sua oferta, para fazer uma oração, assim como é em muitos lugares, né? A igreja fica aberta o dia todo, as pessoas passam por ali. E aí esses homens gostavam de, nesse momento em que era totalmente informal, não era um momento dirigido, eles se posicionavam em um determinado lugar, levantavam as mãos, oravam em voz alta, e aí as pessoas que estavam entrando ali, elas olhavam. E fala aqui, também as esquinas das ruas. Então imagina, né, alguém na rua que parava, né, tinha as roupas, todo mundo sabia quem ele era. E aí essa pessoa gostava de orar alto, fazer orações longas, com palavras bonitas. Mas na verdade, ela não estava ali buscando a Deus, né? O problema não é, a questão aqui não é ser visto orando, não é isso que Jesus está criticando, mas sim a motivação do coração deles, que era fazer para ser visto. Por isso eles são chamados de hipócritas. A palavra hipócrita veio do teatro grego. O hipócrita era o ator, aquela pessoa que subia ao palco e colocava uma máscara fingindo ser um personagem. Então hipócrita a princípio não era um termo pejorativo, né? O hipócrita era como a gente chama o ator hoje. E aí a partir disso, as pessoas que fingem ser algo que não são, aí foram chamadas de hipócritas também. Então aquelas pessoas, aqueles religiosos, estavam ali fingindo que estavam buscando a Deus, que eram pessoas devotas a Deus, mas na verdade tudo que elas estavam fazendo era para chamar a atenção dos outros à sua volta. E aí Jesus fala: ó, essas pessoas já receberam o seu galardão. Por quê? Qual que é o galardão delas? A aprovação dos outros. Então elas estão ali fazendo pedidos a Deus, né, vamos dizer assim, porque na verdade elas não estão pedindo a Deus, elas estão fazendo um teatro ali. O coração delas não está buscando a Deus, está simplesmente pensando o que o outro vai pensar sobre mim. E aí Jesus fala: bom, já receberam o que elas queriam, elas já receberam, que é simplesmente a aprovação dos homens. Mas será que isso é o mais importante? Uma reflexão aqui que os discípulos deveriam ter ao olhar para esse ensino. Então aqui, só lembrando, Jesus não está dizendo que é errado deixar com que os outros o vejam orar, embora ele depois vá falar sobre a questão de orar a sós, mas ele não vai proibir a questão da oração pública, até porque pessoas viam Jesus orando. O que ele está pensando aqui é mais nas motivações, né, de se ir a público para orar. Uma coisa que a gente pode ver também que não é errado as pessoas verem a gente fazendo algo bom é que, por exemplo, a Bíblia fala que a gente é luz do mundo e que Deus não acende a luz e coloca embaixo da cama. Pelo contrário, ela tem que ficar num lugar alto para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus por causa disso. Então perceba, de certa forma o crente deve ser visto para que as pessoas, quando as pessoas ao olharem para ele, vejam as boas obras e com isso glorifiquem a Deus. O alvo é Deus. Esses homens aqui que Jesus está falando queriam ser vistos, mas para receber a glória para si. Aí está o erro. Então a questão não é tanto ser visto ou não ser visto. A questão é para quem eu quero dar glória. Pastor, assim, eu faço minha devocional, a primeira coisa que eu faço de manhã, tudo bem. Mas eu me vejo assim, eu estou plantando uma coisinha lá, porque eu vejo coisa. Então, em todas as coisas que eu estou fazendo, não é tudo. Às vezes me pego orando, plantando uma coisa, me pego orando várias. Fazendo alguma coisa, eu sempre fazendo alguma coisa, mas eu me pego orando. Está errado isso? Todos ouviram a pergunta da irmã? Ela falou que tem o costume de, nas atividades do dia a dia, está fazendo várias coisas, então ela vai fazendo orações ao longo desses dias
além também tem o seu tempo devocional, né, um tempo ali calmo e tal, mas também ao longo do dia está orando. E aí a questão é se existe algum problema nisso, né? Na verdade não, na verdade isso é um hábito que todo cristão deve cultivar, né, de estar constantemente em oração. Aí a questão, e aí até alguns princípios que eu quero refletir aqui com os irmãos, é se nessas orações, se está com a postura correta, né? Que é uma questão aí da devoção. A devoção não é somente o momento da devocional, mas a devoção precisa acontecer em toda a nossa vida, né? Então a questão da reverência, por exemplo, da fé, do temor a Deus, princípios que a gente vai ver aqui. Então isso aí tem que estar em toda a oração, seja naquela oração no momento mais específico, né, que a gente para tudo para orar, e seja nessas orações do dia a dia que a gente está o tempo todo fazendo, está dirigindo um carro, vai se alimentar, pensou num negócio, aí ora, olhou uma mensagem no Facebook de alguém pedindo oração, você já ora naquele momento. Enfim, existem alguns princípios que devem fazer parte da nossa oração, aí eu vou colocar isso mais para frente, ok? Então, fechando aqui essa primeira parte, Jesus falando sobre a hipocrisia dos religiosos, era aquela coisa, né? Orações lindas, mas a vida podre, orações que demonstravam buscar a Deus, mas na verdade queriam glória para si. Diante disso, eu quero tirar aqui algumas lições. Primeira delas, a oração que Deus deseja é uma oração sincera e sem fingimento. A oração que Deus deseja é uma oração sincera e sem fingimento. O que significa? Que quando nós buscamos a Deus, Deus quer que nós o busquemos mesmo, e não simplesmente compramos ali um ritual, só algo aparente, né? Não devemos também, quando orarmos, buscar a aprovação dos homens, estar mais preocupados com o que os outros vão pensar do que com a nossa conversa com Deus, o que é uma tentação quando a gente ora em público, de pensar mais naquilo que o outro vai pensar e do que ele vai achar da minha oração, se ela está num cumprimento suficiente ou não, se ela foi correta o suficiente, se eu lembrei de tudo ou não, e esquecer que a gente está ali dirigindo uma oração a Deus. Então, se eu estou buscando a Deus, que eu busque a Deus de verdade, que isso não seja só uma aparência. Uma segunda lição é que Deus rejeita orações que são falsamente dirigidas a Ele. Deus rejeita orações que são falsamente dirigidas a Ele. No caso aqui da oração dos hipócritas, Ele fala, bom, a oração deles, o galardão deles, a recompensa já foi dada, eles não precisam esperar nada mais. E eu nem sei se a gente pode falar assim que Deus rejeita, porque na verdade aquela oração que eles faziam não estava sendo direcionada a Deus, né? Era simplesmente um teatro ali, que eles queriam a aprovação dos homens, e aí Deus está olhando, bom, o que eles tinham para receber, já receberam, não vai vir mais nada além disso, até porque eles não estavam se dirigindo a Deus, eram orações que eram falsamente dirigidas a Ele, então seriam orações não atendidas. A única coisa que eles receberiam, no máximo, seria a aprovação dos homens. Jesus vai falar também sobre a questão ele orienta, em vez de vocês procurarem orar assim em público, orem em particular, orem lá no quarto, em secreto. E aqui a gente pode tirar uma lição, que é que a verdadeira espiritualidade deve, em primeiro lugar, se revelar em secreto. A verdadeira espiritualidade deve, em primeiro lugar, se revelar em secreto. Então, de novo, Jesus não está proibindo a oração feita em público, principalmente num culto público. A gente vê pessoas orando o tempo todo na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Paulo falando que orava também, isso não é errado. O que ele está orientando aqui os discípulos é a não buscarem a aprovação dos homens, mas a buscarem a Deus sem querer chamar a atenção para si. Como eles poderiam fazer isso? Orando em secreto, orando em particular, sabendo que ninguém estaria vendo eles nem no momento, nem depois ficaria sabendo disso. E aí algumas reflexões que eu gostaria que nós tivéssemos é o seguinte:
Se nosso tempo de oração a Deus se limita aos momentos em público, à reunião de oração, ao momento de culto, se é nesses momentos somente que a gente tem um tempo de oração, existe um perigo aí. Porque onde está a questão da nossa devoção, a nossa busca a Deus em particular? O ideal é que ela se manifeste primeiro em particular. E aí esses momentos em público são importantes também. Mas se nós temos orado somente em público, somente nos momentos assim, que estamos agora, por exemplo, provável que exista algum problema com o nosso coração. Em segundo lugar, a gente pode refletir também que aquilo que a gente faz em secreto revela muito melhor daquilo que nós somos, de quem nós somos. Aqueles homens faziam as coisas em público e eles estavam sendo criticados por Jesus. Jesus conhecia o coração deles. Ele falou, não, faça em secreto. E isso é um grande desafio, orar, estar sós com Deus, parar tudo e ficar sós com Deus. É mais fácil até a gente encontrar crentes que leiam a Bíblia, que tenham um costume de ler a Bíblia. Por quê? Um dos motivos é porque ler a Bíblia eu posso demonstrar para os outros que eu leio. Eu posso demonstrar pelo meu conhecimento. Eu posso demonstrar por aquilo que eu falo, por aquilo que eu compartilho, que eu estou lendo, estou adquirindo conhecimento. Mas orar sós, em secreto, é só eu e Deus. Ninguém vai ficar sabendo disso. Então, às vezes, ler a Bíblia não é tanta dificuldade de muitos crentes, mas orar é. Mas tem um tempo, assim como Jesus está falando, que ninguém vai ver. E por que isso? Porque existe um desejo que é no nosso coração, da nossa natureza, que é de buscar a aprovação dos homens, que é de parecer bem aos homens, que é de ter uma posição, construir um status superior. E isso não convém àqueles que já morreram para si mesmo. Amém? Um desafio para todos nós. Versículo 7, Jesus vai falar: e orando, agora ele vai citar os gentios, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui essas vãs repetições, ou repetições inúteis, é porque aqui ele já está falando dos pagãos, tá? Está falando de pessoas idólatras, que adoravam a vários outros deuses. Aqui é porque essas pessoas pensavam que por muito falar, elas conseguiriam ter aquilo que elas pedem. Então, por exemplo, era uma ideia assim, bom, Deus não quer atender o meu pedido, meu Deus não quer atender o meu pedido, mas se eu insistir muito, talvez Ele ceda e atenda o meu pedido. Então eu vou orar durante horas, pedindo a mesma coisa, e aí, né, as repetições, porque com isso, quem sabe Deus se canse de ouvir a minha oração e Ele fala, tá bom, eu vou te dar isso que você quer. Ou então aquela ideia assim de Deus está longe, e à medida que eu vou falando, a minha oração vai aos poucos chegando, e aí de tanto repetir ela chega lá, e aí esse meu Deus ouve, e aí Ele atende a minha oração. E aí Jesus fala, não tem sentido orar dessa forma. Por quê? Porque Deus já sabe o que você quer antes mesmo de você pedir. Então você não precisa usar essas repetições. Alguns irmãos têm usado esse versículo para exortar, orientar algum irmão que tem a mania de repetir muitas palavras, a mesma palavra na oração, né? Por exemplo, alguns têm o costume de, ao orar, repetir muito a palavra Senhor. Então, Senhor, estamos aqui, Senhor, porque Senhor abençoa esse culto, Senhor, porque Senhor nós... E aí vai repetindo, né? Não useis de vãs repetições. Na verdade, essas vãs repetições não tem nada a ver com esse tipo de oração, né? De repetir muito uma palavra. Agora, aí fica aqui só um parênteses, né? Se você tem esse costume de repetir muito a palavra, procura exercitar isso, porque às vezes isso acaba sendo uma distração quando você está orando em público. Quando a gente ora em público, é uma pessoa que está orando, mas é como se todos estivessem orando ao mesmo tempo, né? Aquela pessoa está dirigindo a oração. Então não é que eu estou orando e todo mundo está me vendo, não, eu estou dirigindo uma oração que todos estamos fazendo. Então se eu tenho alguns vícios de linguagem, isso às vezes acaba prejudicando o culto, prejudicando a própria oração, porque aí o irmão já esquece tudo que está orando, ele nem consegue falar amém para o que está orando, porque ele fica pensando, contando quantas vezes a pessoa repete aquela palavra, né? Então assim, é algo importante a ser exercitado, mas esse versículo não se aplica
das vãs repetições, Jesus está falando de outra coisa. Está falando dessa motivação de novo. Ele está pensando na questão do coração daquelas pessoas, os pagãos, que tinham uma visão errada de Deus. Essa visão de que Deus é alguém que precisa ser pressionado para atender o meu pedido, ou que Deus está longe, talvez Ele não ouça, porque tem muita gente orando, então eu tenho que orar mais alto e mais vezes, para que assim a minha oração, percebe? É uma visão deturpada de Deus. É sobre isso que Jesus está falando. Sim, enquanto isso, só rapidinho, enquanto isso, vamos abrir aí em Lucas capítulo 6, quero ler alguns versículos com os irmãos para mostrar, fazer algumas observações. Diga, irmão. Isso que o senhor falou aí de ficar contando, o senhor acredita que eu já me peguei fazendo isso? Eu também. Já me peguei. Eu também. Lucas 6, versículo 12. Algum irmão pode ler para a gente? Ok, então aqui falando de Jesus, falando que Jesus passou uma noite em oração. Uma oração longa. Então a gente sabe que Jesus não estava falando exatamente, necessariamente de orações longas. Quando ele fala, não useis de vãs repetições, tal, ele não está falando assim, você não pode orar de forma longa. Jesus fez uma oração aqui que durou a noite toda. Um outro versículo que eu gostaria de ler, Mateus 26, 44. Mateus 26, 44, que vai mostrar também que a questão não é você fazer o mesmo pedido várias vezes. O que Jesus está falando também sobre as vãs repetições, não é sobre fazer o mesmo pedido várias vezes. Olha só, Mateus 26, versículo 44. Um outro irmão pode ler, por favor? Ok, então Jesus pela terceira vez foi orar, e aí a Bíblia destaca, dizendo as mesmas palavras. Jesus estava fazendo uma oração repetida, porém ele não estava usando de vãs repetições, que vãs repetições é essa mentalidade que aqueles idólatras tinham, de convencer a Deus, de fazer a sua oração chegar até o céu. Então aqui não está pensando, não vou dizer assim, então é errado fazer uma oração longa. Não, Jesus fez orações que duraram a noite toda. Então eu pedi uma vez, não posso pedir de novo, senão estou repetindo. Não é isso. Jesus orou aqui 3 vezes usando as mesmas palavras que ele já tinha feito. Então a questão não é sobre fazer o mesmo pedido e não é sobre o tempo da oração, mas sobre a nossa postura diante de Deus e a visão que a gente tem de Deus, tá? Essa questão de que eles queriam forçar a Deus, convencer a Deus, isso é uma postura errada, é inadequada, por isso era errado. Cecília. Então, talvez, depende da motivação ali que eles estão fazendo. Se for a questão de que a oração é algo meio que mágico, né, que quanto mais eu repito, mais fácil vai estar o favor de Deus, então aí isso era a prática dos idólatras daquela época. Aí eu não sei direito, porque como eu nunca fui dessa tradição e nunca conversei com alguém sobre isso, eu não sei exatamente a motivação que é de você estar repetindo ali, mas se for nessa questão de quanto mais eu orar, mais a minha oração vai subindo, assim, aí mais fácil Deus me atender, aí isso... Então esse é um cuidado
que é importante a gente refletir, especialmente agora a gente vai entrar aqui na oração do Pai Nosso, né? Que é uma oração, talvez um dos textos mais famosos da Bíblia, e que às vezes é usado mesmo como algo mecânico. E a oração de uma forma mecânica vai ser um dos princípios que a gente precisa observar. Por exemplo, eu tenho o meu jeito de orar, tenho o meu costume de orar. E não é errado eu ter esse costume, esse hábito, aquele jeito, palavras que eu prefiro. Agora, um cuidado é que isso não se torne mecânico, embora eu não esteja fazendo a oração, uma oração já escrita, né, assim, que isso se torne simplesmente, eu começo a orar, daqui a pouco a minha cabeça está em outro lugar, mas eu estou repetindo aquelas palavras, eu estou repetindo aquelas frases. Então, isso aqui vai ser uma das coisas que a gente vai pensar que, já que a gente está tocando no assunto, é importante a gente observar. Porque isso, de novo, Jesus está pegando aqui a questão do coração, a questão das motivações, da visão que a gente tem de Deus, da postura diante de Deus. Então, como a gente está falando aqui sobre nosso tema, que é como orar, né? A gente não está falando da importância de orar, mas o como orar, essa questão da postura da nossa mente, do nosso coração, é isso que vai pegar aqui, tá? É isso que Jesus vai ensinar, e a oração do Pai Nosso vai ser um modelo para isso. A gente já chega lá. Sim. É isso que Jesus está fazendo, o mesmo pedido. Agora, esse mesmo pedido é um sinal de fé, de que a sua fé continua em Deus. Então você continua a orar por aquilo, porque você continua a crer na ação de Deus. É diferente de tentar coagir a Deus, é diferente de pensar assim, talvez Deus não esteja me ouvindo, quanto mais eu orar, mais vai chegar lá. É bem diferente, tá isso. Sim. Não a fim de convencer a Deus de nada, porque Ele vai decidir, e não a fim de ficar uma coisa exaustiva, mas a fim de que a nossa confiança está nele e humilhar a gente pede a mesma coisa. Exatamente. Jesus conta uma parábola de uma moça que tinha uma causa, levou diante do juiz, um juiz injusto, e ela foi, sempre pedia, até o momento em que esse juiz, sendo mal, atendeu o seu pedido. E aí Jesus reflete, né? Se até um juiz mal atende um pedido justo, imagina o seu pai que conhece suas necessidades, ele não vai suprir? Aí a moral da história, né, o ensino que Jesus queria tirar é, por isso... Aí o versículo vai dizer mais ou menos assim: foi assim que Jesus ensinou a importância de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Então o que significa isso? Você tem aquele pedido, você continua apresentando diante de Deus, não no sentido de insistir para cansar a Deus, mas no sentido que você crê na ação de Deus. Quando a gente deixa de orar, é como se a gente estivesse desistindo. Fala assim, Deus não atende isso, Deus não vai fazer nada por isso mesmo. Então, aí você para de orar. Então aí é uma outra postura errada. Então eu continuo a orar, mas esse continuar é no sentido, eu continuo crendo na ação de Deus. Então é bem diferente as vãs repetições desse tipo de atitude, né? A Thaís citou aqui, para quem não ouviu, a questão da conversão, orar pela conversão de alguém. Dependendo se está dentro da vontade de Deus. Isso. Vai não, sim, eu espero. Exato. Obrigado, irmão. Bom, aí tendo colocado, Jesus então coloca primeiro como não orar, né, seguindo o exemplo dos religiosos, seguindo o exemplo dos idólatras, e aí ele vai falar agora como orar, lembrando que ele criticou a postura que aqueles
aqueles homens tinham, a visão que eles tinham de Deus e a forma como eles se colocavam, buscando glória para si e com a visão errada de quem era Deus. Então agora Jesus vai ensinar um modelo de oração onde, entre outras coisas, o que ele quer ensinar é a postura da oração, a postura que se deve orar, de tal modo que Deus seja buscado com sinceridade e que Deus seja glorificado por meio da oração. Por isso eu gostaria de orar, de olhar para a oração do Pai Nosso, observando especialmente como ela exalta a Deus e como ela nos coloca numa posição devida, como ela mostra como o homem deve ser. Uma oração que é bem pequenininha, né? Se a gente for ler ela aqui pausadamente, quanto tempo será que a gente demora para orar como Jesus ensinou aqui? Poucos segundos. Então, orações com algumas frases curtas, mas com palavras que foram muito bem escolhidas para nos ensinar a postura que devemos ter ao falar com Deus, né? Então aqui nosso foco vai estar na motivação, no coração. E aí começa Mateus 6, né? Se você, embora eu vá projetar aqui, eu quero destacar então a forma como Deus aparece, como o homem aparece. Em alguns momentos a gente vai ter que subentender aqui, de acordo com o pedido. Mateus 6, versículo 9, vai dizer assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado esteja o teu nome. Primeira coisa que a gente vai observar aqui, né? Então agora pensando, quem é Deus e quem é o homem, tá? Essas são as duas perguntas que eu quero responder olhando para a oração, embora não seja tudo que se possa falar sobre ela. Então vamos lá, quem é Deus aqui? Deus é chamado de Pai. Se Ele é chamado de Pai, nós somos filhos. Ok, então já nessa oração já comunica um relacionamento entre pai e filho. Demonstra algo que talvez fosse estranho para alguns religiosos e para alguns pagãos, essa proximidade com Deus, de Deus como um pai, de Deus como alguém que eu tenho liberdade para conversar, alguém que eu desenvolvo um relacionamento. E algumas visões sobre Deus excluem essa questão relacional. É como se Deus fosse muito distante, como se Deus, é igual essa visão dos pagãos que precisavam convencer a Deus, talvez fazer Deus ouvir a oração. Era uma visão que ignorava essa questão relacional. Então, primeira coisa, ver Deus como um pai e nós como filhos. Agora, embora Deus seja presente, Ele é um Deus que está nos céus e nós na terra. Essa oração demonstra já, quando a gente imagina isso, Pai nosso que estás nos céus, nós vemos Ele exaltado, Ele grande, Ele acima de tudo, e nós aqui olhando para cima. Isso demonstra a nossa pequenez. Então, embora isso não esteja descrito com essas palavras, lembrando, Jesus está pensando aqui em questão de motivação, em questão de postura. Ele não está ensinando simplesmente uma reza, mas ele está colocando um modelo a ser seguido, né? Esse modelo não são simplesmente as palavras, mas a postura. E aí a gente olha então para Deus como um pai, eu tenho um relacionamento com Ele. Agora lembrando, Ele é o pai, mas ele é um Deus exaltado. Ele não é alguém, né, o amigão, molão, que faz tudo o que eu quiser, que vai ceder todas as minhas vontades. Ele é o Deus exaltado, Ele está nos céus e nós estamos aqui reverenciando Ele. Então isso nos coloca numa posição de humildade, de pequenez, e coloca Deus acima de tudo. Aí tem a expressão: santificado seja o teu nome. Gostaria que abríssemos aí, algum irmão abra por favor a Bíblia em Ezequiel capítulo 36, que aí vai ajudar a gente a entender um pouquinho essa ideia do santificado seja o teu nome. Mas deixa marcado aí em Mateus, né, a gente vai voltar depois. Ezequiel 36, versículo 22.
Aqui a ideia do santificado, né, a palavra santo significa separado, significa à parte, e aqui a ideia de santificado seja o nome de Deus, né? Então o nome de Deus ser colocado à parte, ser colocado separado, é a ideia de mostrar uma certa veneração, uma certa reverência, um respeito, é colocar o nome de Deus em destaque. Quando a gente fala santificado seja o teu nome, a gente não está orando para que Deus seja mais santo, tá? Isso não é possível, Deus ser mais santo, Ele já é santo na sua perfeição. Então quando a gente fala sobre santificado seja o teu nome, a gente está pensando na glória que é dada ao nome de Deus, nesse destaque que é dado ao nome de Deus. A gente está pensando na reputação do nome de Deus no mundo. E um versículo que ajuda a gente a entender isso é Ezequiel 36, versículo 22 e 23. Algum irmão pode ler para a gente? Ok, então Deus está falando aí da reputação do nome dele no mundo, que foi profanado. O que significa profanar? Profanar é tornar comum. É algo, não existe uma importância, é algo totalmente comum, não é algo especial, não é algo santo, não é algo que mereça qualquer tipo de atenção especial. Então isso é se tornar profano. E ele falou, meu nome foi profanado, eu santificarei meu nome, eu trarei meu nome de volta, receberei a glória. Então o santificado seja o teu nome, dá essa ideia de pegar o nome de Deus e que o nome de Deus seja reconhecido, que o nome de Deus seja glorificado. Então a oração começa aqui mostrando quem merece a glória, diferente dos fariseus que buscavam a glória para si. Deus é aquele que merece estar em destaque. Então aqui a gente pode ver o seguinte: o homem aparece como filho reverente diante de Deus, e Deus aparece como pai exaltado e digno de honra, certo? Então a questão aí da relação, e ao mesmo tempo nós reverentes ali, prostrados diante de Deus, e Deus aquele que merece a honra. E isso deve fazer parte da nossa oração, essa postura. Então embora a gente não necessariamente comece a nossa oração recitando essas palavras, nós devemos nos colocar na presença de Deus assim, como filhos curvados diante dele, ao Pai que está nos céus, e Ele que é digno de honra, e o nome dele é que nós vamos exaltar. Não, porque a nossa oração, ela é, assim, via de regra, ela é dirigida ao Pai, né, em nome do Filho e com a ajuda do Espírito Santo. Então, normalmente, né, a gente não tem um mandamento para isso na Bíblia, mas as orações na Bíblia são sempre dirigidas ao Pai. Então, não é errado, né? Você não precisa nem só falar Deus, mas, o que não é errado também, mas também não precisa Pai, Filho e Espírito Santo, né, querer citar assim, então é tranquilo. Versículo 10 de Mateus 6, né, continuando aí, qualquer coisa que quiser acompanhar aqui pela projeção, também fique à vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, aqui duas expressões, dois pedidos que fazem referência à autoridade de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, que o reino de Deus seja estabelecido, que a vontade dele seja feita. A gente sabe, estudando a Bíblia, que principalmente no Evangelho de Mateus fala muito sobre o reino de Deus, que com a vinda de Cristo, o reino de Deus já foi inaugurado, né? Nós já estamos no reino de Deus, nós já fazemos parte do reino de Deus, porém, esse reino não foi estabelecido da sua forma completa, nós ainda aguardamos a vinda do reino de Deus. E por isso faz sentido orar por essa vinda. Então,
existem alguns crentes muito sérios com Deus que falam que já não há mais o que esperar nada de reino de Deus, porque com a vinda de Jesus esse reino já foi estabelecido. Só que se fosse assim, não faria sentido dizer venha o teu reino, faria mais sentido dizer obrigado porque teu reino veio. Então assim, o reino de Deus, que é a presença do rei, a presença de Jesus, já foi inaugurada, já começou a ser colocada, mas nós ainda aguardamos algo mais que está por vir, a segunda vinda de Cristo. E aí ele fala, seja feita a tua vontade. Essa é uma expressão importante que Jesus vai repetir em alguns outros momentos, questão da vontade de Deus. E aí uma reflexão para nós é, temos orado assim? Senhor, seja feita a tua vontade, ainda que essa não seja a princípio a minha vontade. Queria olhar aqui um texto em João, uma oração de Jesus, que é uma oração modelo também para a gente. João capítulo 12. Versículo 27 e 28. Jesus prestes a ser crucificado, faltava pouco tempo para isso. Ele faz uma oração. João capítulo 12, versículo 27 e 28. Algum irmão pode ler, por favor, bem alto? Ok, então olha só, Jesus pensando aqui na crucificação, algo que Jesus como homem é 100% homem, ele era 100% Deus também, mas homem, ele sentia as dores, ele não era algo tranquilo pensar na ideia da crucificação, e ele fala, agora a minha alma está perturbada, ela está angustiada, eu estou aqui por dentro, meu coração está super apertado, o que eu vou orar? Pai, me livra disso? Pai, não quero isso. Aí ele fala, mas foi para isso que eu vim. Aí ele fala, Pai, glorifica o teu nome. Pai, seja feita a tua vontade. Jesus está deixando aqui um grande modelo de oração para a gente. Pai, seja feita a tua vontade. Se isso for glorificar a ti, que seja feito. Se não for trazer glória para o teu nome, que não seja feito. Senhor, me concede uma casa, se isso for glorificar o teu nome. Senhor, me concede uma promoção no trabalho, se isso for glorificar o teu nome, se essa for a tua vontade. Pai, que eu case, se isso for glorificar o teu nome. Mas se nada disso for glorificar o teu nome, não me dê. Não me dê. Que seja feita a tua vontade. A minha alma está angustiada, tem coisas que eu quero. Mas o que eu vou dizer? Pai, glorifica o teu nome. Pai, seja feita a tua vontade. Você tem coragem de orar assim? Difícil. A gente sabe que Deus atende essa oração, né? Esse é o tipo de oração que Deus sempre vai atender. Senhor, seja feita a tua vontade. Deus sempre vai atender essa oração. Sempre. Por isso que ele diz, né? Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que vocês pedirem será concedido. Se a gente orar de acordo com a palavra de Deus, sempre vai ser concedido. Orar pela vontade de Deus é uma oração assim que não tem erro. Deus vai atender. Só que porque a gente sabe disso, dá medo de orar assim, né? Senhor, seja feita a minha vontade, se for possível. Aqui então, irmãos, só porque a gente tem que correr um pouquinho com causa do nosso tempo, a gente vê então o homem como um servo e súdito pensando na questão do reino, né? E servo submisso à vontade de Deus, então servo e súdito submisso, e Deus como rei soberano, aquele que governa sobre tudo e que a vontade dele seja feita.
Os próximos 3 pedidos da oração do Pai Nosso têm a ver agora com as necessidades do homem. Primeiro ele fala sobre Deus: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pedidos relacionados à glória de Deus. Agora os próximos 3, ele vai falar sobre as necessidades do homem, começando com a necessidade física, material. Ele fala no versículo 11 aí, Mateus 6, diz: o pão nosso... Sim. Exato. Realmente. Obrigado, irmã, pelo complemento aí que tinha faltado. Versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então aqui a gente orou porque a vontade de Deus fosse feita. Jesus ensinou que os nossos pedidos Deus já conhece antes mesmo da gente pedir, porém isso não é nenhum motivo, não há nenhum motivo para que a gente não peça, né? Como alguns podem pensar: bom, se Deus já conhece tudo aquilo que eu preciso e o meu pedido antes de eu pedir, então eu nem vou orar. Não há necessidade disso, porque Deus é um rei soberano e Ele sabe de tudo, a vontade dele vai ser feita e ponto. Não é assim que Jesus ensina. Nós devemos orar e apresentar a Ele nossos pedidos, inclusive pedidos materiais. Por quê? Porque até o nosso pedido material, o nosso pedido por necessidades físicas, glorifica a Deus, se for feito com a motivação correta. A gente só pede algo para alguém que a gente acredita que pode nos dar. Então, quando eu peço: Senhor, me dá o sustento de cada dia, eu estou confiando na provisão de Deus. Eu estou confiando que essa provisão vem dele. E isso glorifica a Deus. Então, essa ideia de: eu não peço nada na minha oração, porque isso é egoísmo, não é bem assim. Quando nós colocamos nossos pedidos diante de Deus, lógico, com a visão correta de quem nós somos, de quem Deus é, isso glorifica a Deus. E Deus se agrada com esse tipo de pedido. E é algo coerente da nossa parte, uma vez que somos filhos dependentes de Deus. Existe uma ênfase aqui na questão do pão de cada dia, né? Porque é a questão da dependência diária, e isso era especialmente importante naqueles dias, porque naqueles dias os trabalhadores ganhavam o seu salário era por dia de trabalho, que nas Bíblias mais antigas vai aparecer a expressão denário, né? Receber algum denário. Denário era o salário de um dia de trabalho. Então fazia muito sentido, especialmente para eles. Agora para nós também, a gente não colocar nossa confiança no nosso trabalho, na força do nosso braço, mas lembrar quem é que nos sustenta a cada dia, quem é que nos dá o pão de cada dia. Seguindo aqui, então, a gente pode ver que nesse pedido nós somos colocados, o homem é visto como um dependente material, não, dependentes materiais, está faltando um S ali, e confiantes na provisão de Deus, pelos pedidos, né, de sustento. E Deus como aquele que nos dá o sustento, como um provedor fiel que não deixa nada faltar. Ele sempre nos dá o pão de cada dia. Seguindo aí, Mateus 6,12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui, essa questão da dívida é um sentido figurado para pecado, né? Em Lucas, na mesma oração, já não aparece a expressão dívida, aparece a expressão perdoa nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido ou pecado contra nós. A expressão dívida fazia sentido naquela época, talvez mais do que para a gente, que é o pecado, a gente pode, é meio que uma dívida espiritual. Então no primeiro pedido, do pão de cada dia, ele falou sobre as necessidades materiais. Aqui ele está pensando em necessidades espirituais, pedindo o perdão de Deus, um pedido de cancelamento de dívida.
Um pedido que inclusive faz a gente refletir na forma que a gente tem perdoado o outro. Por quê? A gente pede que Deus faça conosco da mesma forma que a gente tem feito com o nosso próximo, com aquele que tem pecado contra nós. E esse é um outro pedido que dá medo de fazer, para alguns, especialmente. Já ouvi de igrejas que às vezes o pastor falava, vamos todos orar a oração do Pai Nosso, e aí começava forte, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, tá? E aí continuava depois, né? Nessa parte aí dava aquela tossida, né? E aí abaixava o volume da congregação na hora de falar desse pedido. Porque esse versículo faz a gente refletir, né? A gente está pedindo que Deus nos perdoe com base no perdão que temos concedido. Uma observação importante: isso significa que Deus nos perdoa com base no nosso perdão. Então nós somos salvos de acordo com o perdão que concedemos? Não, isso seria totalmente incoerente àquilo que Jesus ensina, porque se é com base no perdão que a gente dá, né, e aí assim a gente vai ser salvo, então Jesus não precisava ter morrido pelos nossos pecados e concedido o perdão. Então não é esse tipo de perdão que ele está falando. Existe um perdão na Bíblia para os crentes que é daqueles pecados diários, aqueles pecados que nós devemos confessar cada dia, que nós devemos abandonar e assim sermos santificados. A questão aqui não é salvação, a questão aqui é santificação. Jesus citou um texto que nós não poderemos ler agora, mas se depois você quiser conferir, é João 13:10, aquela passagem onde Jesus lava os pés dos discípulos, e aí ele vai querer lavar o pé de Pedro, e Pedro fala, não, jamais, como pode? E aí Jesus fala, não, se eu não lavar, você não tem parte comigo e tal. Aí fala, então me dá um banho inteiro. Então, se é assim, eu quero um banho inteiro. E Jesus fala, não, você já está limpo, você já tomou banho, só é necessário lavar os pés agora. Com isso, Jesus estava usando algo muito prático para trazer uma lição espiritual, que é o seguinte: alguém que já foi lavado precisa ainda de uma lavagem diária, mas é uma lavagem pequena, é uma lavagem bem menor comparado ao todo. Então ele falou, Pedro, você já foi lavado, você já está limpo, você só precisa dar uma lavadinha nos pés de vez em quando, é só isso que eu vou fazer agora. Existem pecados, né, que a gente comete cada dia e a gente precisa ser lavado. Mas assim, nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus? Já fomos lavados, já estamos limpos. Porém, é importante que a cada dia a gente peça perdão pelos nossos pecados e que a gente lave os pés, por assim dizer. Tá? Então aqui é desse tipo de perdão que Jesus está falando, porque aqui ele está falando de uma oração que deve ser feita diariamente, né? Um modelo de oração a ser seguido. Então diariamente eu peço perdão pelos meus pecados, mas não é diariamente eu me converto, ok? É diariamente eu me santifico. Beleza. Então aqui é aquela ideia, naquele que tem um outro versículo, Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então uma atitude diária, uma atitude que sempre precisa fazer parte das nossas orações, não vou dizer em cada oração, mas precisa ter uma rotina para a gente pedir perdão pelos nossos pecados, ser santificado, ser limpo, lavado, ter os nossos pés lavados. Sim. Uhum. Ele identificou. E é também assim, para a gente identificar também, no contexto, mesmo pensamento, confessar o pecado, dar o nome do pecado. É também entendendo assim ou não? Certo. A questão de identificar o pecado é importante, por uma questão até mesmo da nossa postura com Deus, a questão da reverência e do temor, e da gente ter uma ideia real do nosso pecado, em vez de falar simplesmente, Senhor, perdoa os meus pecados. Embora essa não seja uma oração errada, é importante que a gente confesse mesmo, né, o falar o pecado. Agora, se isso a gente pode concluir com base nesse texto, eu não concluiria isso, eu não consegui ver isso, né? Então, esse Jesus diz, lavar o pé, você precisa de lavar o pé.
Então, lá naquele caso, sim. Então, as duas coisas. Era o pé, porque é o pé que suja quando você está andando. Então, o cerimonial, o cerimonial não, né? O serviço era de lavar os pés dos convidados. Todo mundo lavava o pé quando chegava na casa do outro, né? Hoje esse costume não é mais necessário, porque a gente tem os calçados, né? A gente não fica andando no chão de terra por aí para chegar na casa de ninguém, né? Então, era realmente o pé o que Jesus ia lavar. Mas ele usa isso como se fosse uma parábola, né? Para trazer um ensino espiritual, de falar assim, você já tomou banho, você não precisa mais ser lavado. O que você precisa agora é lavar só aqui onde está sujo. Então esse exemplo que Jesus deu é de humildade e de que a gente deve servir uns aos outros. Isso. Também tinha... A postura dele era isso. Aí quando ele fala de lavar o pé, ele estava falando de uma santificação que é constante na nossa vida. Certo? Também tem esse ensino. Sim. 28:13, que fala sobre confessar pecado. Também a gente não vai conseguir abrir lá por conta do nosso tempo. Essa oração também de pedir perdão, né, essa questão do perdão diário, de acordo com o que temos perdoado, ela leva a gente a algumas reflexões. Por exemplo, é incoerente eu pedir perdão para Deus e guardar rancor, ira no meu coração contra o meu irmão. Eu estou pedindo que Deus me perdoe e eu não perdoo. E pensar nisso, pensar nessa oração, ajuda a gente também a perdoar o nosso irmão. Por quê? Eu sei que se eu pedir perdão a Deus pelo meu pecado, independente de qual tenha sido ele, Deus vai me perdoar. Isso é uma certeza que nós temos. Se eu confessar, pedir perdão, Ele vai me perdoar e vai me purificar de todo pecado. E aí eu penso, poxa, eu estou pedindo a Deus que me perdoe. Deus que é Deus, me perdoa. E eu não quero perdoar o meu irmão? Por quê? Eu sou mais ofendido do que Deus? Né? A minha reputação é melhor do que a de Deus? Então, esse pedido também que Jesus ensina a gente a fazer, é algo que facilita a gente a entender a grandeza do perdão de Deus, a graça de Deus, que nos conduz a uma santificação diária e que nos ajuda a pedir perdão, a liberar perdão, a conceder perdão para aqueles que nos ofenderam e pediram perdão a nós. O quinto pedido, então, fala sobre um perdão concedido a pecadores. Nós vemos então o homem como pecador necessitado de perdão e Deus como justificador, né? Santo aqui só para gerar um contraste, santo aquele que não tem pecado. Ele que é santo, sem pecado, nos perdoa, e aí nós também, com o exemplo dele, perdoamos os outros. Chegando no versículo 13, último versículo, vai dizer: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa expressão aqui demonstra também uma característica do homem, que é a sua dependência de Deus, a sua fraqueza, a sua limitação e a dependência de Deus. É como se estivesse dizendo em outras palavras: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco, não me deixe ceder a tentações, a pecar contra Ti, não me deixe cair em situações que vão me levar a pecar contra Ti, porque a minha carne tende para isso. Senhor, me livra disso, me ajuda nisso, eu dependo de Ti. Isso é importante da gente lembrar, porque a vida cristã, a gente sabe que começa pela fé, né? Não é com base nas nossas obras, embora a gente tenha a decisão, embora a gente se confesse a Cristo como Senhor, como Salvador, a gente se arrependa dos nossos pecados, mas é algo que a gente faz na dependência de Deus. Assim também, toda a vida de santificação, a nossa caminhada cristã, também é uma vida de dependência do Senhor. Então não é assim, eu comecei pela fé, agora eu vou na força do meu braço e eu vou resistir ao pecado, eu vou resistir à tentação, eu vou resistir ao mal, porque agora eu sou crente e agora eu já posso
Não, é com a dependência de Deus. Então por isso eu sempre peço ajuda para que o Senhor me ajude a vencer o meu coração, a vencer as tentações do mundo, a vencer os ataques de Satanás. Eu sempre preciso da força que Deus dá para isso. Isso não anula a nossa responsabilidade, isso só nos lembra que a gente não faz sozinho isso. Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, me ajuda. Eu preciso que o Senhor me sustente, porque se eu ficar sozinho, eu vou cair no pecado. Esse é um outro tipo de pedido que glorifica a Deus, que mostra a confiança que nós temos, que isso é uma forma de se humilhar diante dele e dizer assim: eu não tenho força o suficiente. O Senhor tem. O Senhor me concede o seu Espírito Santo e eu preciso da ajuda do Espírito Santo para vencer o pecado que habita em mim, para vencer o tentador. Quando fala aqui, livra-nos do mal, esse do mal, talvez a melhor tradução, talvez na sua Bíblia esteja assim, é livra-nos do maligno, é o tentador. Então não nos deixe cair em tentações e livra-nos do tentador, livra-nos do maligno. Um versículo também que está em Judas, versículo 24, eu vou ler aqui. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Esse é um versículo muito importante também, Judas versículo 24, fala: aquele que é poderoso para vos guardar, para guardar vocês dos tropeços, falando que Deus é aquele que tem o poder para proteger os crentes de cair na tentação. Existem alguns pecados que nós só não caímos porque Deus nos protege, porque Deus está nos guardando. E glória a Deus por isso. Dependemos dele para isso. Então aqui o último pedido vai demonstrar o homem como fraco e dependente espiritual. Vimos o homem como dependente material, dependente na questão do perdão de Deus, e agora dependente na questão espiritual, aí pensando na sua caminhada na vida cristã, e Deus como aquele que nos sustenta com graça, aquele que com a sua mão nos protege do maligno, por isso ele não nos toca. Irmãos, eu acredito que Jesus ensinou essa oração não simplesmente porque ele queria ensinar uma reza, né? Então algo como alguém já falou aqui, né? Vamos ficar repetindo isso, repetindo, porque são palavras que se a gente repetir muito, então algo acontece. Não é essa ideia. Jesus estava querendo ensinar, ele comparou, olha o que eles fazem, olha os religiosos, a postura deles está errado. Olha a postura dos pagãos, não é assim, está errado. Senhor, como nós vamos orar então? Vocês vão orar assim. E aí ele ensina essa oração, uma oração que a gente lê em 30 segundos, mas uma oração extremamente rica na sua profundidade, mostrando quem nós somos e como nós devemos nos portar diante do Deus Pai exaltado, Rei soberano, sustentador gracioso e tudo mais. Então aqui eu aprendo sobre a questão da postura, do coração, da motivação, as ideias de que nós vamos orar sempre dando glória a Deus, nós vamos orar também sabendo quem nós somos, que é o que está colocado aqui, sabendo quem Deus é, e os nossos pedidos, a nossa fala vai ser direcionada dessa forma, com base nesses princípios. Então a questão da reverência, por exemplo, infelizmente muitos crentes fiéis, crentes salvos realmente pela graça de Deus, oram, mas oram sem a devida reverência, começam a orar, estão com a cabeça em outro lugar, se distraem no meio da oração. Isso acontece comigo, principalmente quando eu estou orando sozinho em voz, sem falar, né, só no pensamento, me distraio com facilidade, e aí preciso pedir perdão a Deus por isso, porque eu estou faltando com a devida reverência ao Senhor do universo, né? Então falo sem essa noção de que Ele é o Deus exaltado, Ele é o Deus que está nos céus, e olha quem eu sou, um homem fraquinho aqui falando com Deus.
essas questões de postura, essas questões de coração, independente de quanto tempo vai ter nossa oração, de quantos pedidos vai ter, haverá na nossa oração, essa postura é fundamental. Pessoas que oram fazendo uma reza, seja uma reza já como Pai Nosso, ou uma reza no sentido, igual eu falei, né, eu tenho o meu costume de orar, então eu começo a orar às vezes no automático e nem estou pensando no que eu estou orando. É uma postura inadequada também diante do que Jesus ensinou. Então são alguns cuidados. Ou pessoas que vão orar a Deus, como a gente tem visto aí em alguns meios, e querem impor coisas a Deus, né? Pessoas que vão falar coisas do tipo: eu não aceito. Como assim você não aceita? Quem é você para não aceitar alguma coisa? Eu determino, eu exijo. Isso são deturpações da forma que Jesus ensinou a orar. Eu aprendo aqui que antes de nós pensarmos no tempo da nossa oração, no sentido de se a nossa oração vai ser curta, se ela vai ser grande, se ela vai usar palavras bonitas ou não, ela precisa ter essa postura. Nós precisamos nos colocar na nossa posição e lembrar de quem Deus é, de como Jesus o apresenta. Dodora. Isso aí é a filosofia daqueles pagãos lá que Jesus estava criticando. Ju. Pois é, o pessoal tem marcado hora para Deus agir, né? Então, na terça-feira é o culto do milagre, porque é a hora que a gente vai exigir que Deus faça um milagre. Se aparecer um endemoniado, não, é na quarta-feira, porque é só quarta-feira que é o descarrego, né? Então, isso é uma visão. E por que existe isso? Isso existe por causa, primeiro, de uma perspectiva errada de quem nós somos e uma perspectiva errada de quem Deus é. Os religiosos tinham isso, os pagãos tinham isso. Jesus falou assim, o jeito certo de orar é esse aqui, e ele ensina a postura correta de orar. Por isso, a gente pode tirar outras lições dessa oração, mas o que eu gostaria de destacar e queria que ficasse bem claro aqui como que eu olho para mim, quem eu sou. Eu sou um filho reverente, sou servo do Senhor, submisso à vontade dEle, sou dependente da provisão de Deus, sou pecador que precisa do seu perdão diário, e sou fraco e dependente, precisando da ajuda dEle até para viver em santidade. Eu não consigo viver em santidade a parte de Deus. E aí, se eu tenho essa consciência, eu vou ver Deus, então eu vou visar a glória de Deus, vou ser submisso à vontade dEle, que é a segunda petição, vou apresentar as minhas necessidades com fé, vou ter um coração arrependido e contrito, e vou reconhecer a minha fraqueza e pedir a ajuda de Deus. Então, isso são posturas adequadas diante da oração. E aí o desafio final que fica para a gente é guardarmos isso e aplicarmos em todas as nossas orações, seja quando a gente estiver orando a sós, no nosso quarto, fazendo a nossa devocional, ou orando na reunião de oração, ou no momento de culto, quando é pedido para que oremos, que a gente tenha essa perspectiva. Andrés? Certo. Na Bíblia, a gente olhando as orações, tanto de Jesus, dos apóstolos, tal, igual a gente olhou uma oração agora de Jesus, né, no Getsemane ali.
se eu não me engano, no Getsemane. Ele não citou cada frase, foi uma oração bem curta. Outros momentos ele orou a noite toda. Então, assim, isso aqui não é um modelo, assim, você tem que fazer um pedido para mostrar isso, um pedido para mostrar, ou uma frase que demonstre isso, uma frase que demonstre aquilo. Não é essa a ideia, não é criar uma regra fechada, de tal forma que você precisa até memorizar alguns pontos. A ideia aqui é uma questão de postura, de coração, da forma como a gente olha para Deus e da forma como a gente se enxerga. Eu sempre preciso me enxergar como alguém dependente de Deus, como um servo submisso à vontade dele, como um filho, mesmo que eu não diga isso, mesmo que na minha oração eu não comece falando Pai, eu preciso me ver como um filho. Mesmo que eu não diga seja feita a tua vontade, ou venha o teu reino, mesmo que eu não diga isso, eu preciso estar com um coração que vai se submeter à vontade de Deus. Então é muito mais uma questão interna do que uma frase que eu digo para cada coisa. Agora, tendo esses princípios em mente, tendo esses princípios guardados, vai ser natural que alguns pedidos, que algumas frases, comuniquem isso, porque aquilo que você pensa é o que vai nortear aquilo que você faz. Então a ideia aqui é muito mais uma filosofia da oração, os princípios sobre quem eu sou e quem Deus é, do que necessariamente um modelinho fechado. Tá bom? Então, esses princípios, se faltar alguma coisa, aí a questão é, como assim faltou? É porque eu estou sendo um servo rebelde, eu estou agora querendo... Aí, então está errado. Sabe, independente do que eu tenha falado, embora isso vá se manifestar naquilo que eu falei. E lembrando tudo, o princípio que a nossa oração sempre seja... A nossa oração, a nossa vida, como tudo que a gente faz, que seja para a glória de Deus. Que a gente coma, beba ou faça qualquer outra coisa. Que a gente não queira orar para chamar a atenção, mas orar sempre para que a vontade de Deus seja feita. E orar como Jesus ensinou no outro modelo, nesse modelo em João, que é: minha alma está angustiada, o que eu vou dizer? Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Se não for para a glória do teu nome, não permita que aconteça. Que essa seja a nossa oração. E essa é uma oração que sempre vai ser atendida. Sempre vai ser atendida. Questões? Algum comentário mais? Senão nós vamos orar para encerrar. Não? Vamos orar então? Vamos ficar em pé? E eu gostaria, aproveitando que a gente estudou aqui a oração do Pai Nosso, vamos terminar orando ela, não como uma reza, mas pensando em um pouco daquilo que a gente viu que ela significa sobre a questão de entender a nossa natureza, entender a natureza de Deus. E aí eu gostaria que a gente desse preferência para o que está escrito aqui no PowerPoint, porque aí a gente faz a oração igualzinho, se a gente for pelo aquilo que decorou, pode ser que dê uma confusão. E aí eu espero que ali no versículo 12 a gente não abaixe o volume também da nossa oração. Vamos orar então? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua Amém. Pode sentar. Deus abençoe, irmãos.